Play. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao mais novo podcast. Hoje eu vou fazer o seguinte, ó. Tem muita novidade, mas também tem 3 feras. Só chegou 2, vai chegar mais uma aqui. Provavelmente, se ela não chegar depois, vocês vão mandar lá direct para ela no Instagram e a gente vai deixar o Instagram dela aqui. Mas, gente, olha só. Antes de qualquer coisa, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Portal Nações e também o Pangeia e também o apresentador Daniel Rocha vai lá no Instagram. E hoje, com essa... Eu não vou arriscar o sobrenome de ninguém aqui, eu vou falar só o primeiro nome e elas vão falar o sobrenome, tá bom? Hoje é o seguinte: os desafios de empreender na advocacia. A gente já estava trocando ideia aqui nos bastidores que tem muito desafio, principalmente para a galera, você que está aí se formando, que está no meio, pensando em desistir, para você que acabou de se formar e falou, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Ou a galera que já tem o escritório e não está conseguindo performar. Elas que são praticamente os novos personagens dos Suits. Vou trazer aqui para vocês algumas dicas bastante importantes, que é praticamente uma consultoria, tá bom? Então, quem que eu recebo hoje? A Júlia, que é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Criciúma. E aí depois eu vou passar para a Júlia, ela vai falar o sobrenome dela. E a Kemily, que a Kemily é o seguinte, foi a culpada de me levar para a geopolítica. Eu não gostava dessa parte, eu não entendia. E depois, conversando com a Kemily e tal, fui começar a entender um pouco e buscar sobre geopolítica. A Kemily também, que é mestranda, professora, e mais um monte de coisa que ela vai dizer aqui, mas sempre... Como eu digo para vocês, a ideia aqui é facilitar num bate-papo, fácil de entender, como se fosse uma consultoria. Aliás, consultoria com essas meninas aqui, eu não sei nem quanto que é o preço, se elas quiserem depois falar de consultoria. Então, começando pela Júlia. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Meu sobrenome é Zimmermann, é um sobrenome alemão aí do meu pai, é mais raro aqui na região, mas meu pai é da região de São Joaquim. A nossa família é de Brusque, mas um sobrenome alemão. E estamos aí, né, advogando com escritório, empreendendo nessa rotina louca que é a advocacia, mas é muito prazerosa, né? Tem que ser louco mesmo. E a Kemily, que está aqui do meu ladinho. Kemily, fala o teu sobrenome também. Meu sobrenome também não é muito comum, todo mundo fala errado, e olha que eu já arranjei muita briga na escola. Por isso que eu não falei. Meu sobrenome. Meu nome é Kemily Ló, também é alemão, e eu já tô aqui pela segunda vez, né, Daniel? Já é de casa. Daqui a pouco eu vou pedir música, a próxima vez. A terceira vez pede música. A terceira vez eu peço música. Eu faço diversas coisas, né? A gente às vezes não dá tempo de abraçar tudo, mas atualmente eu sou advogada, professora e mestranda, né? Eu faço mestrado na UFSC. E, de fato, né, Daniel, depois das nossas conversas sobre geopolítica, ficasse mais interessado, né? E eu queria trazê-la para falar de geopolítica. Vou trazer da próxima vez, provavelmente, para falar disso. Aí então, vai pedir música no Fantástico. Daí a terceira vez é geopolítica. Então vamos lá. Como empreender na advocacia? Começando com a Júlia. Primeiro, como é que vocês se conheceram ali Foi na faculdade, já foi fora? Vocês atuavam no mercado e se encontraram, cada um fizeram serviços para cliente ali. Como que foi o encontro de vocês? Então, na verdade, eu e a Rafa éramos sócias já. Nós temos a nossa sociedade já faz 2 anos, quase 2 anos. E nós temos o nosso escritório. E aí a gente estava num momento já das coisas acontecendo mais rápido e a coisa desenvolvendo bastante. E vimos a necessidade de trazer mais uma pessoa aí para agregar o time, né, para atuar. Nós temos uma advocacia que é bastante nichada, cada uma atua na sua área de especialização, e aí a gente viu a necessidade de expandir algumas áreas do escritório que até então eu vinha fazendo, mas como uma atuação numa especialidade secundária, né? Não era o que eu queria fazer, não era algo que eu pretendia atuar a longo prazo, em definitivo. E aí a Rafa conhecia a Kemily, elas eram amigas da faculdade, acho que até a pergunta deveria ser mais direcionada para ela, mas enfim. E conhecia ela da faculdade, elas eram amigas, e aí a Rafa sugeriu o nome. Eu e a Rafa sempre tomamos as decisões juntas, assim, do escritório, né? E aí chamamos ela para participar aí do time. Tá com a gente, uns 3 meses? Uns 3, 4 meses, eu acho. Então, antes da Kemily falar do que ela atua na parte do escritório, qual é a tua atuação hoje lá, Júlia? Já que tem essa divisão, né? Eu percebi que cada uma de vocês atua em um nicho, são especialistas em um nicho ali.
Então, para o cliente que vão procurar o escritório delas, vocês vão ter um especialista em cada área. E aí, qual é a tua área hoje lá dentro do escritório? A minha área, eu atuo só com direito de família e sucessões. Eu tenho alguns processos que são remanescentes da época que eu atuava em outras áreas, mas eu tenho uma filosofia muito forte, assim, e sempre tive isso de que o profissional que faz uma coisa só, ele tende a fazer muito mais bem feito, com muito mais expertise naquela área. Então, eu sempre quis nichar e aí nichei nessa área de família e sucessões. E a Emily? Eu faço imobiliário, cível, toda essa parte que envolve imóveis e a parte de indenização, a parte cível, né? Responsabilidade civil, consumidor. É bem nichado para a parte civil também. Só complementando ali a resposta Claro. da Júlia, eu conheci a Rafa, que é a nossa terceira integrante, né? Que ainda não chegou. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega, senão vocês vão lá chamar ela no Instagram dela. Eu conheci a Rafa na faculdade, a gente se formou juntas, fomos da primeira turma de Direito ali da Exucre. E nós fomos estagiárias juntas também. A gente foi estagiária no mesmo escritório de advocacia, né? E que na época também eu já atuava na área civil, no escritório, e a Rafa na área previdenciária e trabalhista, que é as áreas que ela atua, e eles têm bastante semelhança entre essas duas áreas. A Emily, que tem uma inteligência emocional gigantesca, porque a gente já foi numa reunião de condomínio, e o pau quebrando, o pau torando, e tinha uma mulher lá que ela estava sendo usada pelo inimigo, com certeza, que ela estava tirando a paciência de todos. E a gente foi, como engenheiro, a gente foi lá fazer uma reforma, enfim, e a Emily estava lá mantendo a paz interior e exterior também, mas eu acho que a vontade, na verdade, era voar no pescoço daquela mulher. A advocacia é isso, todo dia ele faz condominial também. Então, inteligência emocional, digamos que fica a primeira dica para vocês, né, que estão aí se formando, tenham inteligência emocional. Principalmente quando você vai falar de direito condominial, né? Meu Deus. Principalmente nessa parte, onde a gente tem ali diversas pessoas diferentes, né? Convivendo em condomínio, dividindo o mesmo imóvel. Então, a gente tem que regular a vontade de cada um em relação àquele imóvel. É realmente bem difícil, né? Principalmente numa reunião de condomínio, que a gente está ali pedindo investimento, pedindo para o pessoal gastar mexer no bolso. Prédio caindo, mas a pessoa fala assim, ela falava assim, ó, não precisa. E o prédio caindo, não precisa, tá bom, tá ótimo, não precisa disso. Ela ia passar e cair umas telhas na cabeça dela. Enquanto não caísse, para ela tava legal. Para vocês perceberem o que os advogados passam, né? Isso é uma coisa que a gente não tem assim na faculdade, né? Esse desenvolvimento mais do aspecto emocional, daquela situação ali que te exige no ato, né? A gente é muito treinado a escrever, a ler. O técnico. E aí, quando tem esses momentos assim mais espontâneos, mais presenciais, é que é o teste. Mas o que vocês, por exemplo, qual é a dica que vocês deixam para quem está ali hoje, como tu acabou de dizer? Na faculdade, o aluno não tem essa vivência, é muito escrever, enfim. Então, para aquela galera que está lá, ou que acabou de se formar, que ela tem essa vivência antes de chegar no mercado, não vai ser tão real assim, mas o que vocês falam para essa galera, pelo menos para começar a praticar um pouco mais, para ter essa inteligência emocional e já começar a criar essa casca aí que vocês já têm, com certeza? Então, eu acho que assim, o principal de tudo, e que todo mundo acho que encontra um pouco de dificuldade em todas as áreas, né, é você conseguir separar as situações, né? Você não se envolver no problema do cliente. Você tá ali para ajudar ele a resolver. Porque a gente tem várias questões, e isso é um assunto que a gente sempre conversa no escritório, né, Júlia? De que o advogado, ele se envolve tanto na situação que ele acaba excedendo os limites. Tomando as dores. Tomando as dores do cliente de uma forma exacerbada, né? A gente tem situações em que o advogado, ele chega a atacar o outro advogado nas próprias petições. A Júlia vê isso direto, porque são casos de família que é bem difícil, né? Os meus casos também de direito civil, às vezes a pessoa ali teve um dano emocional muito forte, né? E a gente tem que saber separar a situação e separar até onde aquela situação é um direito, até onde aquilo ali vai exceder, até onde o cliente está problematizando, às vezes, que é bem comum, né? E você conseguir
tentar trazer aquela situação menos litigiosa possível. Você tentar resolver de forma extrajudicial o máximo possível, tentar sempre compor aquela situação de forma que não envolva um litígio ou, né, quando precisar, tentar tratar o processo e aquela situação da forma mais serena possível. Acho que talvez esse termo, para que às vezes o problema do cliente não aumente, né? Porque às vezes o cliente, o advogado mesmo, ele vai litigar tanto a situação que o problema do cliente aumenta de forma exponencial e nem era tudo aquilo ali. Mas Deveria o fazer uma processo... pós em psicologia, vocês, então. Eu sempre, assim, se eu pudesse dar algumas dicas para quem está se formando que eu gostaria de ter recebido e a gente não recebe na faculdade, não recebe nos lugares que a gente trabalha, eu acho que falta para os advogados aí recém-formados estudar coisas além do direito. Estudar vendas, estudar marketing, estudar posicionamento, né, de imagem, posicionamento em redes sociais. Eu acho que falta aprender que o teu escritório, se tu for atuar depois, se tu for ser autônomo, o teu escritório, ele, antes de ser um escritório de advocacia, ele é uma empresa. E tu tem que tratar aquilo como um empreendedor. Tu tem que ter um viés muito focado em finanças, em marketing, em prospecção, em tratamento com o cliente, tudo isso, né? E outra coisa que eu sempre digo quando me questionam como que eu atuo na área de família, porque, olha, é emocionalmente muito puxado só fazendo terapia. Então, acho que todo advogado, principalmente o advogado aí de início, que tem uma ânsia, que tem uma angústia, né, Verdade, de ver a coisa acontecendo, e a gente sabe que no começo não acontece tão rápido. Acho que o processo de terapia nesse momento é fundamental, assim, para te trazer para o foco da coisa, criar planos de negócio, metas ali, estipular metas e colocar isso em prática, né? Ô, Júlia, tu comentou essa questão do não só o direito para ir lá e tu abrir o teu escritório, mas tu entender um pouco mais que é a parte de gestão, Sim. venda, marca e atendimento ao cliente. E aí, como que foi isso para vocês no primeiro mês? Saíram, abriram o escritório e essa dificuldade no primeiro mês? Olha, assim, sinceramente, para mim não foi uma dificuldade, porque eu já tinha essa percepção. Meu pai trabalhou muitos anos em administração de empresa, embora ele não seja administrador, ele é engenheiro também, mas ele trabalhou muitos anos e eu vi isso muito na minha vivência, assim, no meu crescimento, né? Esse empreendedorismo, assim, essa administração de empresa. Então, essa noção de tratar o escritório como empresa, ter ali o controle do faturamento, ter a organização, a gestão do escritório, é uma coisa que eu já tinha certeza que eu faria, sabe? Mas lembrando que isso tu não aprendeu na faculdade. Não E aprendi na seria faculdade. interessante passar isso na faculdade. E tem uma coisa também muito interessante, que foi a pandemia, e na pandemia a gente ficou aí todo mundo mais ocioso e mais em casa, e veio essa coisa dos cursos online, das lives, e eu entrei numa pira fanática por estudar marketing digital, por estudar ver videoaulas, Vai vir o curso da assim. Júlia aí, né? Já dei uma ameaçada a fazer um close friends aí para jovens advogados. É uma coisa que eu tenho aí um plano, mas volto a dizer, eu tenho um perfil assim meio perfeccionista que às vezes, nossa, eu vou fazer só quando eu tiver aqui num momento que eu consiga parar e fazer isso bem feito, né? Mas, enfim, e aí eu sempre tive essa certeza, assim. Então, por isso que eu digo, para mim não foi um baque, um problema. Meu Deus, abri o meu escritório e agora o que eu faço? Mas Já é um conselho que tu deixa pra galera. Deixo pra galera. Tem aí uma planilha de Excel, faz aí uma relação, uma amizade sincera com o Excel e... Tá, e olha só. Tem essa questão do gerencial, do administrativo, de gestão, de fato. Mas vamos falar em vendas. Vamos falar em marketing. Vocês não podem fazer marketing. E a galera que se formou agora é o seguinte: como que eu vou fazer o marketing se eu não posso fazer? Qual é o conselho que vocês deixam? O que vocês fizeram no início? Qual a estratégia que vocês adotam hoje? Primeiro que a advocacia ela é conhecida por angariar clientes pelo boca a boca, né?
sempre foi assim, digamos assim, desde o início da advocacia. Você conhece um advogado porque o fulano indicou, que conheceu do ciclano e assim vai. Aquele famoso quem indica, né? Só que hoje já não dá mais do advogado contar só com quem indica, principalmente um advogado que se formou agora. Peguei minha carteira da OAB, o que eu faço, né? Não dá. Quem é que me conhece? Só que no mesmo momento, a OAB ela tem regras bem restritas em relação ao marketing, né? Você não pode sair por aí advogando, como a gente estava conversando ali no início, né? A gente tem, de um certo ponto, essa trava no marketing da advocacia, ela pode ser prejudicial, mas de outro momento ela vai controlar, né? Porque, como a gente falou ali com a perspicácia do brasileiro, se a gente pudesse fazer propaganda na advocacia, ia ficar bem A ousadia do complicado, né? brasileiro é fora de série. Ia ficar bem Criatividade. complicado. Então, assim, hoje em dia, a Júlia que sempre fala disso, a Júlia é expert do marketing do escritório, né? Ela vai conseguir explanar melhor depois. Mas é a ideia do cliente saber que você é advogado. Então, você vai falar sobre os conteúdos que você domina. Então, você tem que estudar e falar sobre os conteúdos que você domina. Ok, Emily, mas aí já parte assim, ó. Escolhe uma área e vai, como já foi dito aqui pela Júlia e como já é visto também nas redes sociais de vocês, cada um pega uma área. Seria mais um conselho que tu deixa, falar o seguinte, ó, quem faz tudo não faz nada. É exatamente esse o pensamento. Se você é bom em tudo, você não é bom em nada, porque você não é especialista em nada. Sempre que você tá com dor de cabeça, você vai no neurologista, não no gastro, por exemplo, né? Você precisa ser especialista em uma área para você ser referência naquela área, né? Só que escolher a área, né? Como é que a gente escolhe? Né? Como é que eu vou saber o que eu vou me dar bem? Normalmente você já sabe, né? O feeling, né? Você tem que ter aquele feeling e saber o que te atrai, o que você tem mais prazer em trabalhar. Como a gente estava conversando ali, eu tinha um professor na faculdade que dizia que você se apaixona pelo penal, mas casa com o civil, por exemplo. Tem outras pessoas que não, que já gostam do civil desde o início. Eu gostava bastante da matéria de penal e processo penal na faculdade, eu achava muito interessante, até porque é mais dinâmico, né? Você consegue ver exemplos melhores. Só que, para mim, eu sabia que eu não ia conseguir atuar naquela área. Eu tenho vários colegas, tenho uma colega de faculdade que atua bastante nessa área, mas eu não era o meu perfil. Então, só que eu sempre me dei bem com imóveis, com matrícula, com documentação, com achar às vezes, alguns erros, com penhora de bens. Eu sempre gostei dessa parte imobiliária, documental. Então, para mim, foi mais fácil eu escolher, porque eu já me identifiquei com isso. Eu trabalhei no escritório que eu cuidava principalmente na parte de bens, né, de penhora de bens, e consegui me identificar, me achar nessa área. Depois também me envolvi bastante com direito condominial, igual a gente já falou no outro podcast, né, e acabei direcionando. Então, você acaba sendo o especialista e a referência naquele assunto, e você vai falar daquele assunto. Quando alguém, às vezes, um cliente procura a Júlia, procura a Rafa, me procura para falar de uma situação que não é minha especialidade, mas ele sabe que eu sou advogada, porque eu falo de assuntos jurídicos. E assim é que a gente acaba virando conhecida, a partir do momento que você fala que é advogada através do seu conhecimento jurídico. E é isso que você precisa demonstrar, que você tem conhecimento jurídico e que você consegue ajudar o cliente. Muitas vezes um cliente vem falar comigo e precisa de uma ajuda, né, ali no processo de família, a gente encaminha para a Júlia, aposentadoria ou trabalhista para a Rafa, e assim como elas também me encaminham as outras ações. E como a gente recebe também questões de outras áreas, né, e a gente acaba redistribuindo aí para os nossos colegas, as pessoas que a gente conhece, que são também referência nessas áreas. Entendi. Então, quando chega um cliente para mim que quer penal, eu vou indicar um colega meu que é referência nessa área. Assim como um colega que chega uma situação para um colega seu, ele vai indicar um colega que é referência nessa área, né? Ok, Emily. E essa questão de se tornar referência, daí agora eu passo para a Júlia. Vendo que vocês já são referência na área de vocês, e tu falou, a gente estava falando nos bastidores, a Júlia falou o seguinte, repetição, marketing repetição. Todos os dias tu tá lá falando a mesma coisa, ou
tu tá dando soluções pro cliente. Olha, não faz assim. Como eu vi o teu Instagram, e eu vi que tem bastante caixinha de pergunta lá que tu responde, Agora eu né? aderi essa. E é muito legal. É muito legal porque é rápido, é um conteúdo rápido e fácil de absorver e que às vezes não vai servir diretamente para mim que estou vendo como aconteceu comigo no teu próprio Instagram. Não era comigo a situação, mas tinha um funcionário nosso que estava passando por uma situação. Eu falei, cara, ó, vê, dá uma olhada aqui, qualquer coisa chama. Então, o marketing de repetição e essa questão de se tornar referência e autoridade. O que tu fala para essa galera que está nos ouvindo ou vai ouvir depois, vai nos assistir depois? Ó, segue esses passos aqui que vocês vão se tornar referência. Lógico, não da noite para o dia. Mas Sim. isso tem um tempo, tu vai lá plantar e depois tu vai colher. Quais seriam esses passos para a galera se tornar uma referência, assim como vocês duas são na área de vocês? O que eu vejo muito, as pessoas, os profissionais, principalmente os aí de começo de carreira, preocupados com a qualidade técnica, principalmente desse marketing digital em rede social. E uma coisa que eu digo é, não se preocupem, claro, passem informação correta, informação adequada, mas não se preocupem o que o outro colega advogado vai falar, o que vão achar, porque eu vou passar aqui a informação e vão achar que eu não sei, que tem um porém, um exemplo. Então, eu sempre digo assim, ó, se apeguem mais no marketing de repetição, se apeguem mais em aparecer com constância, em aparecer com frequência, para colar na cabeça das pessoas que te seguem e dali virar uma referência para aquela pessoa como advogada na área da tua área de atuação. Então, eu acho que o marketing da rede social, o que ele mais agrega é nisso, assim, de tu conseguir aproveitar aquele espaço da tua rede social para ser visto, ser lembrado, tá sempre ali constantemente sendo acessível. O potencial cliente, ele vê que tu é um profissional acessível, que tu tá sempre ali no teu escritório, que fica no lugar tal, no lugar X. Então, eu acho que é isso que faz com que o marketing digital dê certo, principalmente aqui falando na advocacia. Eu acho que é mais importante a repetição do que ficar ali falando termos técnicos, falando o tal do juridiquês, né, que essa não é nem a fala adequada para o cliente. Se tu tá se comunicando com o cliente, essa não é a fala que tu tem que adotar. Tu tem que adotar uma fala mais simples, né? Então, eu acho que é isso que funciona mais, assim. Eu acho que é isso que dá certo e é uma dica, assim. Se apeguem mais na repetição do que na perfeição técnica ou estética do post ali que tu vai fazer. Eu vi... Desculpa só um pouquinho, Daniel, só complementando. Até porque no direito, gente, tem porquês e tem mais e tem porém. É o famoso depende. É o famoso depende. Então, você vai sempre passar a informação mais limpa, mais clara para o cliente de como é a regra. Porque, aí, uma vez ou outra, você passa uma sessão ou outra, mas se você for falar da regra e de todas as exceções em cada post, então prepara ali uma dissertação para cada post, né? Não tem como. Então, eu tenho bastante problema com isso, principalmente bem no início, de ficar pensando assim, o que o outro advogado vai ver meu post e vai falar? O que as pessoas vão pensar? Eu tenho muito problema com isso, mas Seus invejosos. São lutas diárias que você são barreiras que você mesmo se impõe, que você precisa... Fica até uma dica, então, aí para os próprios... pra galera que ainda está se formando, é ver o conteúdo de vocês, já que vocês praticamente fazem um resumo do resumo do resumo. Lógico, como tu falou, tem muito o mais, o porém, o talvez, mas ali já tem um resumo. Por exemplo, tem um caso que tu coloca lá uma caixinha de pergunta que tu respondeu, tu traz a resposta em 30 segundos, o aluno vai ter um resumo em 30 segundos. Lógico, se ele quiser ir lá olhar a dissertação que dá não sei quantas páginas, mas a ideia principal, tu acabou de passar em 30 segundos. É mais uma dica que fica para vocês. Porque tu tem aquele resumo que, devido à tua experiência de vocês duas, resumiu para falar de uma forma simples, para mim que sou leigo na parte, falar, eu entendi isso aqui.
Em 30 segundos eu entendi. Mas se eu fosse ver aquele monte de páginas, eu falava, meu Deus do Nem céu. lê, né? Não, eu nem Não, já passo direto. Né? Esses dias a gente estava vendo uma peça, né, de um outro advogado no processo que a gente não consegue entender. A gente tenta abolir o tal do juridiquês até nas nossas peças processuais, para que o juiz olhe a tua peça e consiga entender o caso do teu cliente e consiga, né, resolver de uma forma simples. Agora, se você colocar juridiquês em todas as palavras que você... Tem termos que são técnicos Sim. mesmo e que realmente precisam ser mais polidos, digamos assim. Mas a grande maioria você consegue resumir, você consegue deixar de uma forma mais fácil de assimilar. Porque o juiz não tá ali olhando se a tua peça tem todas as palavras difíceis do mundo. Ele precisa saber o que aconteceu e qual é a lei que te assegura dos teus direitos, né? Uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade é tu montar uma carteira de cliente. Né? Seja de qualquer área, tu conseguir montar uma carteira. Para vocês, qual foi a dificuldade de montar a carteira de cliente assim que vocês iniciaram? Falar, meu Deus, e agora? Olha, eu acho que foi chegar num ponto que de não precisar mais me preocupar se os clientes vão vir, porque a indicação dos já clientes se tornou algo tão espontâneo, frequente e natural que acaba me dando aí um conforto melhor de saber assim, não, meus clientes saem satisfeitos e eu sei que me indicam para outros clientes. Só que chegar nisso depende de tu entregar cartão de visita para o Uber, depende de tu fazer o marketing no Instagram, depende de uma série de coisas que para começar a vir os primeiros clientes. Então, o mais difícil é começar a ter a primeira leva, digamos assim, de clientes e os problemas, os processos deles começarem a ter um desfecho que demonstre para o cliente que tu sabe o problema dele, que tu sabe resolver, que tu deu ali um serviço de qualidade para ele. Então, a partir dali, ele começa a te indicar. E eu sempre falo, né, que é uma progressão, assim, muito exponencial. Porque tu tem um cliente, aquele um cliente te indica, digamos, para 3. Depois, os 3 te indicam para mais 3. E assim vai indo até chegar num ponto que acaba tendo uma rotatividade, assim, de clientes bem interessante. E esse começo, hoje, nós que somos jovens e temos aí a rede social bastante como uma ferramenta a nosso favor, eu acho que é o momento de investir. Enquanto tu não tem ainda enquanto tu não está nesse estágio profissional que os clientes já trazem outros clientes, tu foca aí nas redes sociais, foca em networking, vai em... Eu sempre digo uma coisa, que tu tem que ter turma de tudo que é coisa, né? Turma da academia, é turma do salão de beleza, é turma da escola de idiomas, é turma de tudo. Porque aí tu vai conhecendo pessoas de fora do teu convívio com outros advogados. Eu tenho esse problema, não é um problema, mas eu convivo muito com outros advogados. E aí isso acaba, às vezes, abafando a minha possibilidade aí de agenda de fazer o social, né? E essa questão de, lá na faculdade, por exemplo, já procurar estágios e buscar parcerias, que é o network que tu acabou de falar. Vocês consideram isso importante, uma estratégia de crescimento, para que quando eu chegue no mercado de trabalho, já tenha experiência. Não necessariamente vai entrar num estágio e vai ficar até o final da faculdade. Mas ele pode aproveitar que é aluno ainda, vou fazer um estágio 6 meses aqui, ou 3 meses, depois vou 3 meses para o outro. E quando ele sair lá, se formar, ele tem um pouco de experiência em cada área, daqui a pouco ele percebe aptidão em alguma dessas, e ele vai fazendo network em vários escritórios. Vocês consideram isso uma boa estratégia? Vocês fizeram isso? Ou vocês perceberam fora, depois que vocês formaram, falaram, cara, eu poderia ter feito mais estágio, e hoje eu não fiz nem tanto assim? Eu fiz muito estágio, muito mesmo, até porque eu demorei mais do que o tempo normal para me formar. Então, tive essa vantagem de, por ficar mais tempo na faculdade, conseguir fazer mais estágios, ter mais experiência. Agora, sim, uma coisa que eu me arrependo, mas também, ao mesmo tempo, não me culpo, é de não ter feito estágios só na área que eu queria atuar depois. Se eu soubesse, desde o dia que eu entrei na faculdade, vou atuar exclusivamente em direito de família e sucessões, eu teria feito estágio só nessa área, ou principalmente nessa área. E não foi a estratégia que eu tive na época, por uma série de fatores, e porque eu nem tinha essa convicção de que ia atuar nessa área.
Mas quem já sabe, na minha percepção, quem já sabe qual área vai atuar, foca em fazer os estágios, e aí dentro disso diversifica estágio em órgão público, estágio em escritório de advocacia, vai diversificando, mas sempre voltado para a experiência naquela área que tu pretende atuar. Porque aí sim eu acho que te dá uma bagagem para tu sair já com alguns pontos aí na frente de colegas que não fazem estágio, né? E bastante interessante é você conseguir já ter uma ideia do que você quer fazer. Às vezes tu não consegue ir na faculdade, então tu vai, talvez, em estágio, você acaba vendo qual é a área que você quer atuar, né? Mesmo quando, eu não sei ainda qual é a área que eu vou atuar. E eu fui trabalhar no fórum, lá com um promotor, e eu gostei muito dessa área, então quero atuar nessa área. Se você quer ser advogado, é imprescindível que você faça estágio no escritório de advocacia. Nem que seja secretário de um escritório de advocacia, enfim, que você atue nessa área porque você vai saber qual é a vivência daquele escritório. Você vai saber fazer uma procuração, né, um estabelecimento, porque tem gente que sai da faculdade e às vezes não sabe, né, ou fez lá na prática jurídica, mas não é igual ao do dia a dia, né? Então, é interessante que você faça, você já vai saber peticionar nos sistemas corretos e aonde vai. E acho muito importante porque, assim, nem sempre os órgãos que tu vai precisar é o fórum. Raramente, né? Hoje em dia, com tudo digital, a gente vai no fórum uma vez na vida, uma vez na morte. Eu fui no fórum uma vez esse ano. Então, assim, hoje tu já não tem mais, as audiências são digitais, é tudo digital. Mas quantas vezes eu fui num cartório? Aquele que quer advogar na área criminal, ele vai ter que saber quais são os presídios, quem trabalha lá dentro, aonde são as delegacias, enfim, saber as pessoas que trabalham lá dentro, quem vai te ajudar, porque você precisa ter contato nesses órgãos, porque hoje eu ligo para o cartório, já conheço uma pessoa que trabalha lá, às vezes eu preciso de uma informação, ou que uma situação se desenrole de uma forma com mais agilidade, eu já sei com quem eu vou conversar, o que eu vou fazer. Então, ter esse know-how de saber aonde vai, quem resolve, como fazer, fora ali do sistema fechado do fórum, Faz por uma exemplo, diferença imensa. faz uma diferença gigante. Uma coisa que eu queria ter feito durante a faculdade, que eu não consegui, por diversos motivos, era estagiar num órgão público. Eu sempre estagiei em escritório, quase a faculdade inteira. Eu estagiei em escritório de advocacia. Foi ótimo, já sabia a vivência. Quando eu saí, eu já fazia desde a petição inicial até o recurso, então eu já tinha bastante experiência, só que eu nunca trabalhei no outro lado, digamos assim. Tá. Então, quando você trabalha na Justiça Federal, no fórum, sei lá, na Procuradoria, enfim, você está trabalhando... A Procuradoria é mais advocacia também, né? Mas no fórum, na Justiça Federal, você está trabalhando lá dentro, então você sabe quem funciona, você sabe como é que o juiz daquela vara decide, né? Você sabe o direcionamento daquele juiz, o assessor, enfim, você sabe o funcionamento de lá e você sabe também o do outro lado, né? Como é que funciona a rotina do escritório de advocacia. Já sabe o caminho das pedras. E daí você também já decide, olha, não, eu quero concurso público, tá? Então eu vou estudar para concurso público. Ou, eu quero advocacia mesmo, eu gostei do outro lado. Eu gostei da advocacia, então vou me dedicar a ser advogado. E hoje em dia a advocacia, como a gente estava falando desde o início, né, não é só o litígio. Essa semana passada a gente conseguiu resolver uma situação lá totalmente extrajudicial, só acompanhando o cliente pelo WhatsApp. Olha, você faz isso, você vai lá, você usa tal documento, Olha só. você resolve dessa forma. Deixa que eu ligo pro fulano e o cliente é de Tubarão, a gente resolveu o problema do cliente lá em Tubarão sem nem ter ido em Tubarão. Por isso que hoje, legal. com essa tecnologia, muitas vezes você não vai nem no fórum, né? Quando tu sabe usar a teu favor. E aí, tu falou sobre essa questão de audiência, tudo no digital. E quem olha o Instagram de vocês também fala o seguinte, atendimento todo o Brasil. Depois da pandemia, o que melhorou na questão do digital? O que mudou para aqueles novos que estão se formando falar o seguinte, se atenta a isso. Como que é feito, por exemplo, como que é feito o atendimento online? Tem uma metodologia, vocês devem ter uma metodologia de vocês. Como que é feito essas audiências online? Vocês tiveram que se preparar, porque até então não tinha. E falar, agora, como é que faz? Esse é o jeito certo? Como é que eu vou falar? Como é que vai abrir? Hoje vocês já têm uma experiência, já passaram várias, né? Mas como é que foi esse desafio? Assim que,
vai ser audiência, vai ser online. Meu Deus, eu nunca fiz isso aqui online. E aí atender hoje agora para todo o Brasil, essa questão de fronteira. Você está aqui em Criciúma, atender o cara aqui em Tubarão, ou, enfim, em outro lugar. A pandemia, assim, ela deu uma acelerada em algo que em algum momento aconteceria naturalmente, né? Mas eu acredito que demoraria muitos anos ainda para a gente pensar assim numa justiça que todo mundo imagina que é algo bem formal, bem séria, migrar quase que completamente para o meio digital. E isso hoje é uma realidade, assim, são casos muito pontuais que, por exemplo, uma audiência é presencial, que é geralmente a depender ali da situação jurídica em si, o juiz entende por manter aquele processo ou aquele procedimento da audiência presencial, mas a regra hoje está mais voltada para o meio virtual. E aí o início foi toda aquela adaptação, porque principalmente a gente falando aqui para advogados jovens advogados, iniciantes, nem sempre a pessoa tem um escritório com uma estrutura para receber as partes e as testemunhas e todo mundo no seu escritório para fazer audiência. Isso hoje virou uma incumbência do advogado. O que antigamente era ir no fórum fazer audiência, hoje é basicamente ir no escritório do advogado ou na tua casa, porque é por um link ali que tu acessa a sala de audiência. Então, no meu ponto de vista, esse foi um dos principais, assim... Avanços. preocupações do jovem advogado. Eu preciso ter uma estrutura que proporcione o meu cliente poder fazer audiência se ele quiser vir até o meu escritório. Eu vejo dessa forma, acho que é imprescindível. Muita gente acha assim, não, agora virou tudo virtual, o escritório virou desnecessário, a estrutura física virou desnecessária. Eu entendo que, talvez mais do que nunca, é necessário sim. Primeiro, por essa questão da audiência. Segundo, porque uma coisa que desde sempre a gente percebe é que o cliente gosta de ter um lugar referência. Meu advogado está lá naquele endereço, eu sei onde encontrar ele. Porque é uma relação profissional que depende de muita confiança. E o pessoal gosta de dizer isso, né? Meu advogado é ali naquela rua. Tá passeando, meu advogado fica ali em cima. Né? Então, assim, isso foi, no meu ponto de vista, foi assim, o principal desafio. Porque o nosso escritório, a gente abriu o escritório e a gente não se deu muito conta, assim, nossa, a gente vai precisar aqui uma estrutura, às vezes, para receber 5, 6 pessoas numa sala. Como é que faz, né? Tem que ser um espaço grande, tem que ter um número de cadeiras. E aí, tudo isso acaba tendo essa logística, assim. Fora isso, o atendimento o advogado ele pode atuar em todos os estados, aí, claro, com algumas ressalvas de necessidade de inscrição suplementar, se exceder um número de processos em outro estado, né? Ou seja, se eu quiser hoje advogar no Acre, eu posso. Mas ultrapassado o número de processos, eu tenho que ter inscrição suplementar na OAB de lá e pagar a anuidade da OAB de lá. Entendi. Mas a gente pode atuar e faz isso muito bem aí por meio de atendimento online, videochamada, né? Como os processos hoje também são todos eletrônicos, a gente consegue que toda a documentação também seja por meio digital, né? Então, tudo digitalizado, dificilmente tem a necessidade de uma documentação física via original, assim, né? Então, e aí o procedimento é agendar ali o horário do atendimento, a gente faz ali pelo Meet, que é bastante fácil de operar. Fácil, todo mundo tem acesso, suficiente ali para as ferramentas que precisa, porque basicamente é uma videochamada. E aí, falando aqui de dicas, né? Uma dica que eu dou é de conversar com o teu cliente a respeito da possibilidade de tu gravar aquela, né? Olha, posso gravar aqui para depois, a hora que eu for elaborar o processo, eu ter os detalhes dos fatos e tudo mais. É interessante sempre ter essa comunicação com o cliente, né? Ou se não, já, como eu faço, eu prefiro tela aberta com o cliente e o Word do lado já digitando tudo que ele vai relatando. Eu vou digitando já com as minhas palavras. Às vezes tem um insight ali. Vou por essa tese aqui. Já faço um parênteses. Criar tese X. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Mas é uma questão de adaptação. Cada um tem sua forma de trabalhar. E vocês foram entendendo isso na vivência. Na vivência de ir fazendo audiência e entendendo. Falar, eu acho que tem que fazer isso aqui. Isso. A
gente atua em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Nós temos casos, né, de algumas situações de fora do Brasil, de brasileiros que vão para o exterior, de empresas do exterior que às vezes precisam atuar com o Brasil ou com clientes brasileiros de alguma forma. Então, a gente também consegue atuar e auxiliar os clientes que não estão necessariamente do Brasil. Isso é uma coisa que a tecnologia nos trouxe bastante, né? Essa possibilidade de poder conseguir atender clientes que estão fora, Não tem né? fronteira. Que não, exatamente. A advocacia, a tecnologia na advocacia ajudou bastante nesse ponto. E como a Júlia falou ali, a questão do escritório é basicamente imprescindível, né? Porque todo mundo pensou no início da pandemia que ia migrar para o home office, né? Então, você pode ser advogado de casa. Mas aí, onde é que não é a mesma coisa, te achar, né? Eu sempre digo isso, né? Como é que o cliente te acha em casa? É mais difícil. Ou tu tá muito bem posicionado em rede social e tu tem muita indicação já de outros clientes, senão dificulta, né? E eu tenho uma rotina de trabalho, né? Eu preciso sair da minha casa e ir pro escritório, e daí ali tu tem toda uma outra rotina, tu encontra um outro colega, você consegue... para mim, funciona melhor dessa forma. Agora, né, quem começa a advogar, a gente tem as salas da OAB que podem ser marcadas, às vezes, para utilização, até para audiência. Então, às vezes, quem está começando a advogar agora, que não tem essa possibilidade de ter um espaço, que a gente sabe que é caro, né? Tudo caro, porque você não vai abrir um espaço, botar ali uma mesa de plástico, sentar, né? Não tem o que fazer, né? Não vai botar uma mesinha de bar. Mas, para quem não tem essa possibilidade agora, a tecnologia também conseguiu te ajudar a pelo menos iniciar ali a tua carreira, né? De onde você estiver. Tem os dois lados. Ela facilitou para que vocês atuassem lá no Acre, mas o cara do Acre também pode atuar aqui, né? Com certeza. A concorrência também aumenta, né? Ela aumentou. Quase não tem concorrência, vocês quase não têm advogado também na cidade. Criciúma, então tem bem pouquinho. Somos 1.300.000, eu acho, no Brasil já, advogados. 1 milhão. Nossa. Criciúma tem um número, não? De cabeça eu não sei. Mas tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. É porque a região tem muitas instituições, né? Tá. Muitas faculdades, e na região em si, nós temos bastante instituições que a cada 6 meses está formando aí uma leva nova de bacharéis, né? Então... A gente falou em escritório. Como que foi a estratégia para vocês hoje escolher o escritório de vocês? Por exemplo, posicionamento. O que vocês pensaram para escolher? Esse escritório aqui é perto de tudo, de todos. Mais uma dica para a galera que está nos ouvindo aí. Olha, eu e a Rafa estávamos inicialmente numa outra sala que era térrea, era no centro. E sala térrea tem um custo normalmente mais elevado, né? Principalmente térrea no centro, mais elevado do que salas aéreas. E aí, quando a gente precisou devolver aquela sala, a gente pensou, vamos buscar então uma sala aérea. Até pela questão da segurança, até, né, de repente aí num prédio tu tem de fato uma comunidade naquele prédio circulando em torno do teu escritório. E aí a gente começou a procurar as salas para alugar. E uma coisa que a gente queria muito era que tivesse um ponto de referência ou que fosse um lugar prático para explicar para os clientes, até porque hoje, e aí volto a dizer, depois da pandemia, todo mundo começou a utilizar mais o Uber, mais o Waze e fica fácil de se localizar. Mas a gente tem alguns clientes que têm um perfil assim que tem uma certa dificuldade. Por exemplo, a Rafa, que atua muito com o pessoal aí mais idoso, né, da área do direito previdenciário, que talvez tivesse uma dificuldade. Então, a gente queria algo bem localizado. E aí, nós visitamos uma sala, vimos algumas outras no centro, na internet, e achamos a nossa sala, que é no Catarina Gaidzinski. E o próprio prédio, a gente falou, o próprio prédio é a referência, né? É o ponto de referência. Todo mundo hoje sabe onde é o prédio, assim. Então, mas assim, não tinha muitos critérios, tinha esse, assim, ser bem localizadas,
claro, estar dentro de um valor razoável, né? Do começo do escritório, tem todo o investimento, que não é só alugar a sala e botar a mesa, né? Tem todo o investimento, e não é só o investimento de mobília, é o investimento de elaborar ali a tua pessoa jurídica, regulamentar toda a tua sociedade de advogados na OAB, Que é tudo a isso. parte de empreender também, né? Que é a burocracia aí é o empreendimento, né? E aí foi assim que a gente acabou abrindo o escritório ali, logo começamos a montar os móveis, ficamos um período aí em obras, a gente inclusive fizemos, a sala era completamente vazia, então a gente teve que criar desde Tá. parede até tudo, assim, instalação elétrica, até tudo. E aí demorou um tempinho para ficar pronta e logo ficou pronta e hoje a gente está ali e de olho na sala do lado para desocupar para a gente pegar a sala do lado também. E outra coisa, por exemplo, o mínimo que tem que ter no escritório. Não que seja uma cadeirinha de bar, mas o mínimo que tem que ter, tem que ter... Hoje vocês têm funcionário lá, não? Não, somos nós. Nós já tivemos e já abrimos processo seletivo algumas vezes, assim. Tá difícil É difícil. de achar gente. É difícil. bem complicado. É difícil, assim, ó. A gente já abriu para estagiário, foi difícil. A gente já abriu para advogado associado, foi difícil. Foi difícil. Até porque a gente tem essa política, assim, aqui no escritório, cada um atua numa área. Então, não adianta vir outro previdenciarista, não adianta vir outro familiarista. Cada uma já tem a sua área de atuação. Então, para vir hoje para o escritório mais associados, e a gente tem essa ideia de expansão, a gente, até pouco tempo atrás, estava em busca de um advogado criminalista para compor o time. Mas a gente tem a gente quer, mas a gente quer em áreas específicas. E aí já está meio limitado o número, assim, né, de contratação. E aí, fora isso, é só liberando a sala do lado, assim, de ampliar espaço. Eu acho que a gente teria aí o interesse e teria potencial para ampliar também para funcionários, estagiário também. Eu acho que, só complementando, eu acho que o escritório, o mínimo que ele tem que fazer é passar credibilidade para o teu cliente, né? Você não precisa de um espaço extremamente luxuoso, né? Não estamos ainda no Suits, mas ele precisa passar credibilidade. Você precisa ter um escritório organizado minimamente, Tá. né? Porque você não vai colocar a mesinha de bar e vai querer que o teu cliente aí pague os teus honorários. O que ele está pagando, né? Ele não está pagando nem a organização do teu escritório. Então, eu acredito que um mínimo de credibilidade para o cliente ele tem que passar. E aí é onde fica caro, né? Aí é onde fica caro. As pessoas são muito movidas, assim, muito... E eu digo isso com pesar, assim, mas é um fato, né? A gente não pode negar fatos, mas as pessoas são muito movidas pelo que elas veem externalizado. Então, quando elas veem que tu tá bem posicionado, que tu tem um escritório num lugar estratégico, que o teu escritório tem ali uma estrutura confortável para atender, tudo preparado com carinho, com atenção, com dedicação, né? Acaba que isso reflete muito na percepção dele sobre o teu êxito profissional, né? São sobre itens que traz autoridade para traz autoridade, traz confiança no teu cliente. Não, esse advogado aqui... Não é um porta de cadeia, né? Ele tá bem... tem. A gente costuma falar que o escritório é um escritório boutique, né? A gente tem ali algumas áreas bem específicas e a gente atua de forma pessoal com o cliente. Então, o cliente vai ali conversar comigo e eu vou ser a advogada que vou acompanhar o processo dele do início até o fim. Aí, o cliente vai me mandar mensagem todos os dias e a gente vai responder ele na medida do possível, porque o contato dele é comigo. Diferente dos escritórios grandes que a gente vê por aí, que o cliente vai lá, conversa com uma pessoa, é outra pessoa que peticiona no processo dele. Aí tem diversos advogados cadastrados lá no processo e a gente já não sabe mais nem quem é o advogado, ele liga e não consegue conversar com a pessoa. Então, a gente tenta sempre ter essa pessoalidade. Para te pegar e ir até o final com aquele cliente. Para a gente pegar e ir até o final e a gente tentar resolver a situação de forma que a gente consiga solucionar o problema do cliente sem litigar mais do que o necessário. Porque muitas vezes o cliente vem e diz assim, eu quero fazer isso, eu quero entrar com dano moral, e eu quero isso, e zaz, né? Mas na Direito realidade, tem um monte, né? mas
realidade, o problema dele não é aquele, é porque ele tá chateado naquele dia. Então, você conversa com o cliente, você vai lá, resolve. Às vezes ele fala assim, eu nem quero mais isso, vamos resolver assim. E você consegue dar uma atenção para o cliente. Daí entra a pós em psicologia de vocês, o lado psicólogo. Exatamente. E ele sai dali ciente de que você fez um trabalho para resolver o problema dele, que você não se aproveitou da situação dele. E daí vem a fama dos maus advogados, né? Assim como a gente tem maus advogados, a gente tem maus psicólogos, maus médicos, maus engenheiros, enfim. E aí tu consegue resolver o problema dele sem problematizar a situação, buscando aí um ganho, talvez financeiro, que dali vai sair um monte de indicações que vai ser maior dali do que a tua prospecção com aquele único cliente, né? Vai ficando cada vez mais barato os clientes que vêm, né? Porque o custo de aquisição de um cliente desse é mais baixo de indicação. Exatamente. Com certeza. Então não precisa aí torrar um monte. Ó, o Ender já levantou ali, já acabou. Eu falei que ia passar rapidinho, infelizmente a Rafa vai ter que marcar um outro, que daí a Rafa vem. Ainda tem muito assunto aí pra falar. Tem bastante coisa e a hora já foi. Mas eu queria que vocês finalizassem ou com uma frase que vocês gostam, ou com uma dica, ou com um livro, ou com uma série, com alguma coisa que ajudou vocês a dar... Eu sempre peço que dá aquela virada de chave na vida de vocês. Cara, essa chave, essa frase, essa palestra, esse cara que eu fui seguir, esse livro que eu li, esse treinamento, alguma coisa que mudou aí a chavezinha de vocês e fizeram vocês acordar cada vez mais. Bom, primeiro a Rafa tá ouvindo, tá? Então ela sabe que ela tá devendo a participação no próximo. Mas foi por uma boa causa. Foi por causa do filhinho dela. Então, pra mim, bastante interessante é você saber exatamente o que vai te trazer realização naquela tua profissão. Porque, você não tem como ir trabalhar todos os dias numa coisa que você não gosta, que não vai te trazer satisfação, realização. Você precisa saber se é aquilo ali mesmo, qual é a área que você se interessa, se você consegue resolver aquilo ali daquela forma. E se você consegue se satisfazer profissionalmente, tu vai estar satisfazendo o teu cliente também e tu vai estar conseguindo êxito na tua profissão, né? Então, eu acho que primordial é você efetivamente se descobrir na profissão, saber qual é a sua área e fazer com empenho, dedicação, com amor, que aquilo ali vai dar com certeza frutos. O dinheiro vem. O dinheiro vem. E uma coisa que eu sempre digo, e eu vou deixar como uma dica aí para os jovens advogados que estão ouvindo, tratem a sua advocacia, o seu escritório como um negócio. Tratem aquele embriãozinho ali de carreira que está surgindo como um negócio, como algo que tu tens que separar a tua gestão financeira, a tua gestão de marketing, a tua gestão de fidelização de clientes, tudo isso faz com que tu já começa, embora tu comece pequeno, tu já o pequeno organizado, o Começa pequeno certo. sério, o pequeno bem visto, o pequeno respeitado. Quando tu passa para o cliente essa tua forma de trabalhar, que é profissional, que tu tem toda um fluxo de trabalho, que tu tem toda uma estratégia de negócio, desde vendas, desde marketing, desde gestão financeira, o teu cliente já te vê como um profissional diferenciado. Uma frase que eu falei esses dias que eu acho que tem muito a ver com isso é assim... me fugiu agora a frase. Mas uma coisa que eu achei bem importante é criar processo. Tu falou... Fluxos de trabalho. Essa questão de criar processo ela é muito importante, porque daí tu vai criando cada vez mais uma forma melhor e mais eficaz, mais rápido de fazer aquilo ali, sabe? Lembrei da frase que eu falei esses dias. O básico ainda é importante e faz falta. Fazer o normal, o básico, tá em falta. Então, assim, seja organizado, seja sério, seja competente, seja profissional, trate o seu cliente com respeito, seja um profissional acessível, que, como a Kemily falou, não tem erro. É plantar que a colheita vem. O dinheiro vem. É. Gente, olha só. Então, ficou a dica do faça o que você realmente gosta, que você ama, que isso vai reverter em dinheiro para vocês.
essa questão de advogar é muito mais, teu escritório é muito mais que apenas advogar, mas é a parte de gestão. Então, criar processos, fluxo de caixa, carteira de cliente, o marketing. Qual é o teu próximo passo? Daqui a um ano, onde é que teu escritório vai As estar? metas, Daqui né? a 2, Importante. daqui a 10. Parceiro-chave, investidor, possivelmente, lugar estratégico, conteúdo, enfim. Então, agradecer vocês duas por trazer esse um pouco da vivência que vocês têm ali. Acredito que ajudou muito essa galera que vai ouvir depois, quem não acompanhou ao vivo, vai ouvir depois e vai entender a importância que é praticar estágios, começar a entender como que é o mercado, seja no público, ou seja no privado. Inteligência emocional, que a gente falou muito sobre inteligência emocional. Precisa Muito bastante importante. dessa dica de E inteligência a emocional. faculdade não te fala que você precisa ser inteligente emocional, só... Olha aí, tá vendo? Então, ainda bem que vocês vieram aqui. Então, esse foi mais um Pangeia Cast, unindo diferenças. Hoje, com a Kemily. A Rafa não pôde vir por uma boa causa, mas ela vai vir. E também a Fera, que ela falou o seguinte, ó. Sempre esse lado de empreender, gestor, é muito importante. Eu sempre falo isso para qualquer área. Com Para certeza. qualquer área, que a gente aprende muito técnico, mas para quem vai empreender tem 3 níveis. O operacional, tem a parte do gerencial e o estratégico. E vocês têm que focar no estratégico. Foi a dica das meninas aqui, tá bom? É isso aí. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado Pode convidar mais uma mais vez. vezes que a gente tá Muito obrigada pelo convite. A próxima vez eu já vou vir com a música... do Fantástico. Já escolhe a música, porque já vai vir a terceira vez. Mas é isso que a gente gosta, né? Convidado de alto nível, trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Ô, Andrew, pode encerrar agora. Pessoal, ótima semana. De fato, a gente abriu a semana agora com muitas dicas. E até segunda-feira que vem com mais um Pangeia Cast. Abraço.